Existe um bairro no Rio de Janeiro que já foi tão importante quanto o centro, mas hoje quase ninguém lembra dele. Gamboa foi o coração do comércio carioca, e sua história está ligada diretamente ao Porto do Rio. Gamboa fica entre Saúde e Caju, na zona portuária do Rio. Para chegar, você pode usar o metrô até a estação Uruguaiana e caminhar ou pegar um ônibus que circula pela Avenida Brasil. O bairro é pequeno, mas suas ruas guardam uma história enorme. A primeira coisa que chama a atenção são as casas antigas misturadas com prédios abandonados. O bairro tem uma vibe de cidade esquecida, mas com uma energia própria. As ruas são estreitas, os muros têm grafites e o comércio local é modesto. Gamboa foi fundado no século XVIII e se tornou o principal bairro de comércio do Rio de Janeiro. O Porto do Rio ficava ali, e os armazéns abrigavam mercadorias de todo o mundo. Com a transferência da capital para Brasília, Gamboa perdeu importância. A origem de Gamboa está ligada à expansão do Porto do Rio de Janeiro no século XVIII. Com a chegada da família real portuguesa em 1808, o porto se tornou o principal ponto de entrada de mercadorias do Brasil. Os armazéns de Gamboa abrigavam café, açúcar, algodão e outros produtos que eram exportados para a Europa. O bairro cresceu rapidamente, atraindo comerciantes, armadores e trabalhadores do porto. No século XIX, Gamboa era um dos bairros mais importantes do Rio, com uma infraestrutura que incluía bondes, estradas de ferro e um sistema de esgoto que era considerado moderno para a época. Os armazéns eram gigantescos, com tetos altos e paredes de concreto que resistiam ao peso das mercadorias. Com a abertura dos portos em 1808, a região se tornou ainda mais movimentada, recebendo navios de todo o mundo. No início do século XX, Gamboa atingiu seu auge. Os armazéns funcionavam 24 horas por dia e o bairro era um dos mais populosos da cidade. Mas com a crise econômica de 1929 e a transferência da capital para Brasília em 1960, o porto começou a perder importância. Muitos armazéns foram fechados e os moradores começaram a sair do bairro. Nos anos 1990, a situação se agravou com a construção da Avenida Perimetral, que cortou o bairro e isolou grande parte de sua população. Hoje, Gamboa é um dos bairros mais ameaçados do Rio, com muitos prédios abandonados e moradores que lutam para manter suas casas. O que torna Gamboa único é a presença dos grandes armazéns históricos e do Cais do Valongo, que é Patrimônio Mundial da Unesco. São prédios com arquitetura industrial do início do século XX, que ainda resistem, mesmo abandonados. Eles são um testemunho da importância que o bairro já teve. A mistura de ruas residenciais com esses gigantes de concreto cria uma paisagem única no Rio. Os armazéns de Gamboa são verdadeiros monumentos da arquitetura industrial brasileira. Com tetos altos, estruturas de concreto armado e portões de ferro, eles lembram as fábricas europeias do início do século XX. Muitos desses prédios ainda têm os guindastes originais, que eram usados para carregar e descarregar mercadorias dos navios. A arquitetura dos armazéns é uma mistura de estilos que vai do neoclássico ao Art Deco, refletindo as influências culturais que marcaram o Porto do Rio de Janeiro. As ruas de Gamboa são outro elemento que torna o bairro único. Muitas delas ainda têm os trilhos originais dos bondes que circulavam no início do século XX. As calçadas são de pedra, os postes são de ferro e as árvores centenárias oferecem sombra para os moradores que ainda resistem no bairro. A mistura de ruas residenciais com os grandes armazéns cria uma paisagem que não existe em nenhum outro lugar do Rio. O contraste entre a vida cotidiana dos moradores e a grandiosidade dos prédios abandonados é impressionante e conta uma história de transformação urbana que marcou o Brasil. Os moradores de Gamboa vivem em uma comunidade que luta para sobreviver. As famílias que ainda ficam no bairro dependem do comércio local e do transporte público. A comunidade se organiza para preservar o que sobrou da história do bairro. Muitos moradores já foram desaparecidos por obras de urbanização e falta de moradia digna. A rotina dos moradores de Gamboa é marcada pela resistência. Muitos trabalham no comércio local, em lojas, restaurantes ou serviços públicos. Outros se deslocam para outros bairros da cidade, mas sempre retornam ao final do dia.
A comunidade é muito unida e se mobiliza para resolver problemas coletivos, como a preservação do patrimônio histórico e a segurança pública. As festas populares são um momento de confraternização, com músicas, danças e comidas típicas que atraem visitantes de todo o Rio. A gastronomia de Gamboa é outro ponto forte, com restaurantes que servem pratos típicos da culinária carioca e portuguesa. A vida noturna é tranquila, com bares e casas de música que tocam samba, bossa nova e MPB até tarde. Gamboa abriga o cais do Valongo, que foi o principal ponto de desembarque de africanos escravizados que chegavam ao Brasil. O local é Patrimônio Mundial da Unesco e é considerado um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo. Além disso, Gamboa já abrigou uma das maiores feiras livres do Brasil. No início do século XX, a Feira de Gamboa reunia vendedores de todo o estado do Rio, que vendiam frutas, verduras, legumes e carnes frescas. A feira funcionava todos os domingos e atraía milhares de pessoas de todos os bairros da cidade. Hoje, a feira ainda existe, mas em menor escala, e é um dos pontos de encontro da comunidade. Outra curiosidade interessante é que Gamboa já foi palco de importantes acontecimentos históricos. Durante a Primeira Guerra Mundial, o bairro abrigou um dos maiores hospitais de campanha do Brasil, que atendia soldados feridos que voltavam da Europa. O hospital funcionou até 1918, quando foi desativado após o fim da guerra. Hoje, o prédio do hospital foi transformado em um centro cultural que abriga exposições, oficinas e eventos que celebram a história do bairro. O Cais do Valongo é outra curiosidade. Construído no século XVIII, foi o principal ponto de desembarque de africanos escravizados que chegavam ao Brasil. Hoje, os restos do cais ainda podem ser vistos na orla do bairro e são um testemunho vivo da importância que Gamboa já teve na história do Brasil. Gamboa é um lugar que merece ser visitado antes que desapareça de vez. É um testemunho vivo da história econômica do Rio de Janeiro. E os moradores que ainda ficam lá são guerreiros que lutam para manter viva a memória do bairro. Vale a pena conhecer para entender como o tempo muda tudo. Quando olhamos para Gamboa, vemos o que acontece quando uma cidade esquece sua própria história.